Glória a Deus. Graça e paz, Pibam, amém? Boa noite a todos. Hoje, grato, nós vamos dar continuidade Quintas em Família, na série Sede de Deus no Lar. Nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre o tema Lidere a sua família. Nós veremos que Cornélio levou sua família para Jesus. Então nós vamos aprender um pouquinho acerca dessa palavra. Convido a todos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 10, versículo 22 ao 24. Você que tem a sua Bíblia aí no celular, também pode estar acompanhando. Semana passada, a nossa ministra Vanusa Barreto esteve pregando, sobre abençoe a sua família. Esse mês de junho, nós veremos mensagens com o tema sobre família, para que eu e você venhamos ser orientados de como Deus quer abençoar a nossa casa, como Deus quer abençoar a nossa família. Palavras direcionadas por Deus para que nós venhamos ser bênção no nosso lar. Atos capítulo 10, versículo 22, 23 e 24 diz assim: Cornélio, um centurião do regimento conhecido como italiano em Cesareia, é descrito como um homem devoto e temente a Deus. Era conhecido por sua generosidade para com os pobres e por sua vida de oração constante. Essa descrição destaca sua piedade e reverência ao Deus de Israel, apesar de ser gentio. Versículo 24. Está diferente aí? Deixa eu ver aqui. Aí diz assim, versículo 24. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Nós vemos aqui na vida de Cornélio, já foi falado nessa noite, Cornélio, um centurião do regimento conhecido como italiano, em Cesareia. É descrito como um homem devoto e temente a Deus, um homem dedicado, um homem piedoso. Ele era conhecido por sua generosidade para com os pobres e por sua vida de oração constante. Essa descrição destaca sua piedade, seu amor, seu respeito, sua reverência ao Deus de Israel, apesar de ser gentio. Interessante que Cornélio ele ainda não tinha conhecido ao Senhor Jesus, mas Cornélio já era conhecido por ser um homem temente a Deus. Diz o texto que nós acabamos de ler que ele era um homem devoto e temente a Deus, era um homem generoso, era um homem que abençoava os pobres, que ajudava as pessoas que estavam precisando. E o interessante nessa palavra, quando eu recebi pelo pastor o título para estar meditando, e eu vi o tema que diz lidere sua família. O tema ele já é profundo, e eu fui parar para analisar, para meditar sobre esse tema de liderar a família. Liderar, aí eu coloquei aqui, que diz assim, liderar, servir, orientar e conduzir a família no caminho do Senhor, pelo exemplo e pelo amor. Nós sabemos que família é projeto de Deus, e Deus quer que eu e você tenhamos famílias saudáveis, amém? Nós queremos que
o Senhor venha abençoar o nosso lar, que o Senhor, Ele venha abençoar a nossa casa. Mas nós podemos ver aqui na vida de Cornélio, que ele foi um instrumento pelo Senhor para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Nós podemos ver que Cornélio, ele estava disposto a fazer a vontade do Senhor. E aí a gente pode ver na vida de Cornélio alguns pontos importantes do qual Deus esteve usando ele para que ele pudesse ser bênção na sua família. Eu separei aqui em 4 tópicos que nós vamos estar vendo nessa noite. O primeiro tópico que nós podemos ver que é preciso liderar pelo exemplo, amém? Eu e você precisamos ser exemplo na nossa casa. Eu e você precisamos ser exemplo na nossa família. E nós podemos ver que Cornélio, ele tem pelo menos aqui 3 qualidades, 3 características importantes, do qual Deus esteve usando a vida dele para abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Qual seria a primeira qualidade, a primeira característica na vida de Cornélio que Deus esteve ali usando para abençoar a sua casa? Primeira característica, a obediência. Nós podemos ver no texto, no versículo 22, que aqueles homens que foram ali na casa onde estava Pedro, eles disseram que Cornélio era um homem reto, um homem temente a Deus, e tendo um bom testemunho de toda a nação judaica. Eu parei para analisar sobre isso, que Cornélio, ele era um comandante, um centurião romano. Ele estava à frente de uma companhia militar, e ainda assim, naquela localidade, naquela cidade onde ele estava, Cesareia, ele era um homem que fazia diferença. Ele era um homem que, apesar de ainda não conhecer ao Senhor Jesus, ele ainda não tinha ouvido falar do Senhor Jesus, ele já fazia diferença naquela cidade. Ele já fazia diferença ali onde ele estava. E aí diz aqui que a reputação de Cornélio entre a nação judaica ressalta o poder de um testemunho piedoso em influenciar outros e abrir portas para o Evangelho. E aí nós podemos nos fazer a seguinte pergunta nessa noite: será que na sociedade em que nós estamos vivendo, nós temos influenciado as pessoas, as qualidades que Deus tem colocado no meu e no seu coração? No caso aqui de Cornélio, ele era um homem obediente, um homem de fé e um homem que temia o Senhor, o Deus de Israel. Quais qualidades que eu e você temos, onde as pessoas podem ver a presença do Senhor na nossa vida? De que forma eu e você, nós temos influenciado as pessoas? E quando nós falamos sobre influência, nós vemos que a sociedade em que nós vivemos, a mídia, os fatos que nós temos observado, essas coisas que chegam até nós, muitas das vezes tentam nos influenciar, tentam nos tirar o foco, tentam nos distrair. Mas nós aprendemos aqui na vida de Cornélio que ele não se deixava influenciar por coisas que viessem a desobedecer ao Senhor. Ele não se deixava influenciar por coisas que viessem tirar o foco na vida dele de estar sendo usado na sua família. E assim também precisa ser na minha vida, na sua vida. Nós não podemos nos deixar ser influenciados por coisas que estão fora da vontade do Senhor. Diz aqui a palavra do Senhor em Mateus 5,16, vamos ler? Mateus 5,16. Diz assim, na versão NAA, se for possível. NAA.
Diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Assim como o centurião Cornélio, ele estava sendo usado por Deus para liderar a sua família, para estar servindo, para estar orientando a sua família, para estar conduzindo a sua família no caminho do Senhor, pelo exemplo, pelo amor. Eu e você também somos chamados pelo Senhor para estar direcionando a nossa família no caminho do Senhor, porque a palavra que nós acabamos de ler diz assim: assim brilhe também a luz de vocês. Então eu e você somos chamados para brilhar, querido. Eu e você somos chamados para conduzir, para servir e para orientar a nossa família no caminho do Senhor. Então abra o seu coração nessa noite. Deixe que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração, porque a palavra do Senhor diz que brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que nós aprendemos com essa palavra? Que eu e você somos luz na nossa casa, que eu e você somos como um farol para a nossa família. Então que verdadeiramente nós venhamos fazer a diferença nessa sociedade, que verdadeiramente eu e você venhamos fazer a diferença no nosso ambiente de trabalho, venhamos fazer a diferença na nossa casa, na nossa família, para que toda a nossa casa seja abençoada pelo Senhor através da minha vida e da sua vida, amém? Nós podemos ver na vida de Cornélio um exemplo de obediência. Obediência na vida de Cornélio, nós podemos ver que ele demonstra submissão e amor ao Deus de Israel. Volto a dizer que Cornélio, ele ainda não conhecia o Senhor Jesus, mas existia no coração dele o desejo de agradar ao Senhor, de ser submisso ao Deus de Israel, de amar ao Deus de Israel. João 14, versículo 15, nós vamos ler que a palavra do Senhor diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Jesus está orientando aqui que nós precisamos obedecer a sua palavra, que nós precisamos nos sujeitar a sua palavra. Então, se eu e você nós amamos ao Senhor Jesus, que venhamos a guardar a sua palavra, que venhamos obedecer a sua palavra. Nós sabemos que não é fácil, mas quando eu e você nós decidimos obedecer ao Senhor, quando eu e você nós decidimos agradar ao Senhor, nós conseguimos, nós nos sujeitamos à sua palavra. Pode ser que nessa noite eu e você estamos aqui reunidos em família, como já disse, que nesse mês de junho nós veremos muitas palavras direcionadas para famílias, porque família é um projeto do Senhor. Eu não sei como está a sua casa, não sei como está a sua família. Nós já estivemos orando aqui com o pastor Cândido, o pastor Wellington, para que nós venhamos ser despertados pelo Senhor, para que verdadeiramente nós venhamos tomar uma posição de responsabilidade sobre a nossa casa, de responsabilidade sobre a nossa família, servindo, amando, conduzindo, orientando, de acordo com a palavra do Senhor. E nós precisamos amar a sua palavra, nós precisamos nos sujeitar à sua palavra. Sabemos que não é fácil, mas nós precisamos ter essa decisão de buscar ao Senhor, essa decisão de obedecer a sua palavra, porque fazendo assim, nós seremos abençoados. Fazendo assim, o Senhor vai abençoar a nossa família, vai abençoar a sua casa. Esse é o primeiro exemplo que nós podemos ver na vida de Cornélio, um exemplo de obediência.
O segundo exemplo que nós podemos ver na vida de Cornélio, segundo o texto que nós acabamos de ler, é o exemplo de fé. E o que é fé? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós vamos ler, na versão muito conhecida, talvez você saiba até de cabeça, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Na tradução NVI vai falar que a fé mostra a realidade que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Cornélio também era um homem de fé. Segunda qualidade que nós podemos destacar, que nós podemos ver na vida de um homem usado por Deus. E diz aqui que fé é a confiança em Deus, em suas promessas, mesmo sem ver. O que você tem buscado do Senhor? O que você tem clamado ao Senhor? Hoje, nessa noite, uma palavra voltada para a família, onde diz que lidere sua família. Eu me lembro que quando o pastor ele me passou esse tema, eu reuni a Fabiana e o Jean e perguntei para eles: eu estou liderando bem a minha família? Como eu estou liderando a minha casa? Porque é algo que nós precisamos estar refletindo sobre isso. Nós vemos nessa palavra aqui que Cornélio ele era um centurião romano. Ele tinha os seus afazeres, ele tinha as suas responsabilidades, mas nós podemos ver que, apesar de tudo isso, ele não deixou que a sua vida secular servisse de impedimento para que ele fosse exemplo na sua casa. A sua vida secular não serviu de obstáculo para que ele deixasse de conduzir a sua família para os caminhos do Senhor. Sabemos que não é fácil, mas a palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos direciona, ela nos ajuda, como já foi orado aqui nessa noite, para que nós venhamos despertar para a nossa responsabilidade de conduzir a nossa família. Talvez nós possamos dizer nessa noite: mas a minha família já é salva, o meu esposo já é salvo, minha esposa já é salva, os meus filhos já estão na presença do Senhor. Mas nós podemos entender que conduzir, liderar a nossa família é um ato contínuo. E quando nós paramos para meditar sobre isso, o que eu tenho feito para ajudar a minha família a crescer na presença do Senhor? Como eu tenho conduzido a minha casa na presença do Senhor? Como eu tenho liderado, orientado e servido de exemplo para a minha casa e para a minha família? Ou será que as demandas dessa vida, as responsabilidades que nós temos nessa vida secular, estão tomando o nosso tempo de tal forma que nós temos deixado de lado a nossa responsabilidade e temos terceirizado o que é nosso para outro fazer? Nós vemos na vida de Cornélio que ele foi um exemplo na sua geração, que ele foi um exemplo no seu trabalho para os seus comandados, que ele foi um exemplo para a sua família. Terceiro ponto que nós podemos ver na vida de Cornélio, como já vimos, primeira qualidade, um exemplo de obediência. Segunda qualidade, um exemplo de fé. E a terceira qualidade, ou virtude espiritual, ou melhor dizendo, uma característica para uma vida piedosa, é o temor do Senhor. Amém? Nós precisamos temer ao Senhor. O texto diz que ele era temente a Deus, e ele dava um bom testemunho de toda a nação judaica. E aí a gente para pensar, aquela nação, ela era oprimida pelo Império Romano.
Os judeus odiavam os romanos. E como um homem, ele consegue fazer diferença naquela nação. Como um homem, sendo um comandante militar de um império que com certeza lhe oprimia aquela nação judaica, aquele homem conseguiu fazer a diferença naquela cidade. Ele conseguiu fazer com que aquelas pessoas pudessem observar o seu testemunho, a sua família pudesse observar o seu testemunho e fazer a diferença ali naquela localidade. Aí eu me pergunto, como nós podemos fazer a diferença nessa cidade? Como nós podemos ser usados pelo Senhor para que a nossa família ainda seja cada vez mais conduzida à presença do Senhor, estimulada a um crescimento espiritual, para que tenhamos famílias saudáveis, através de uma vida de obediência ao Senhor, obediência à sua palavra, através de uma vida de fé, para que façamos a diferença, e através de uma vida de temor ao Senhor. E esse temor ao Senhor, ele não é um medo paralisante, não é um medo que nos paralisa, que nos faz afastar do Senhor, não. O temor ao Senhor é reverência, respeito, reconhecimento da sua grandeza. Vamos ler Provérbios capítulo 9, versículo 10, para confirmar a sua palavra. Provérbios capítulo 9, versículo 10, todos juntos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Amém? Então nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. Esse temor, como já foi dito, é reverenciar o nosso Deus, respeitar o nosso Deus, reconhecer a sua grandeza, e que quando nós tememos a Ele, significa que eu e você temos sabedoria, e ainda diz que conhecer o santo é ter entendimento. Amém? Então obediência, fé e temor ao Senhor são qualidades que revelam um coração comprometido com Deus. Qualidades que eu e você precisamos buscar. Qualidades que fazem toda a diferença. Qualidades que nossos familiares, a nossa casa, até mesmo a nossa vizinhança, pessoas que servem conosco, estarão nos observando e também vão querer fazer a diferença. Essas três qualidades revelam um coração comprometido com Deus. Podemos dizer que são pilares da vida cristã, pois a fé leva à obediência e o temor ao Senhor ajuda a manter ambas firmes. Amém? A fé, a obediência e o temor ao Senhor. Podemos dizer ainda que a fé nos faz confiar, a obediência nos faz agir, e o temor ao Senhor nos faz permanecer no caminho de Deus. Que eu e você possamos ter essas qualidades no nosso coração, porque com certeza, fazendo assim, nós seremos exemplo para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos. Dessa forma, nós estaremos liderando a sua família. Quando nós falamos sobre liderar a família, às vezes nós podemos pensar que isso é apenas a responsabilidade do homem da casa, mas também a responsabilidade da esposa e até mesmo a responsabilidade dos filhos. Porque quantas vezes nós vemos famílias que são conduzidas à presença do Senhor através dos filhos, filhos que são chamados pelo Senhor, que se tornam estrutura do seu lar, estrutura da sua família, e através da sua atitude de fé, de obediência e de temor, seus pais também são impulsionados a estar na presença do Senhor. Que verdadeiramente nessa noite eu e você venhamos abrir o nosso coração para sermos usados na nossa casa, sermos usados na nossa família,
para que tenhamos famílias saudáveis, famílias no caminho do Senhor. Um teólogo batista muito conhecido, John Piper, ele diz que o temor do Senhor é o antídoto dado por Deus para o veneno do nosso orgulho. Ele faz esse comentário. Hoje, John Piper, se não me falha a memória, ele está com 80 anos. Mas um homem usadíssimo pelo Senhor. E essa frase que ele deixou me impactou, porque quando nós falamos sobre família, que é o nosso bem precioso, quando nós falamos sobre família, que é o nosso maior bem que Deus pode nos dar aqui nesse mundo, quando nós precisamos olhar para dentro de nós e analisarmos aquilo que nós podemos fazer, melhorar, mudar, para que a nossa casa seja abençoada, para que o nosso casamento seja abençoado, para que de fato sejamos exemplos do Senhor nesse tempo, para que a nossa casa seja saudável. Muitas das vezes o orgulho não nos permite analisarmos e identificarmos aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser mudado em mim e você, para que a nossa casa seja uma casa de bênção, para que a nossa casa seja um lar onde eu e você sintamos o desejo de estar. Infelizmente, no dia de hoje, nós ouvimos muitos relatos em que pessoas, quando saem do seu trabalho, ao invés de sentir o desejo de ir logo para sua casa, para estar com a sua esposa, com o seu esposo, muitos param pelo caminho, porque não sentem o desejo de ir para casa. Porque muitas das vezes a sua casa não é uma casa de bênção. A sua família ainda está desestruturada, desestabilizada, porque o Senhor, Ele ainda não faz parte daquela casa. Infelizmente, às vezes até quando nós já estamos na presença do Senhor, ainda há algo que ainda precisa ser tratado, que ainda precisa ser mudado na nossa vida, para que de fato o nosso casamento seja abençoado pelo Senhor, de fato a nossa família seja uma família abençoada pelo Senhor. Mas aí nós precisamos, isento do orgulho, olharmos para dentro de nós, porque ele diz aqui que o temor do Senhor é o antídoto dado por Deus para o veneno do nosso orgulho. Uma vez eu estava vendo um vídeo, e esse vídeo ele dizia que o orgulho ele se manifesta mais ou menos de 23 a 26 formas na nossa vida. Olhando dessa maneira, é difícil dizer que nós somos totalmente isentos do orgulho, mas ainda assim eu e você precisamos olhar para dentro de nós e ver qual área na nossa vida nós precisamos apresentar ao Senhor para que Ele venha tratar, qual área que nós precisamos mudar de fato, para que a nossa casa seja uma casa de bênção. Através dessa palavra, nessa noite, eu e você somos impulsionados para olhar para dentro de nós, para fazermos essa introspecção e colocarmos diante do Senhor nessa noite aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser trabalhado na nossa vida, e que verdadeiramente nós venhamos temer ao Senhor de todo o coração, para que nós possamos ser isentos de todo orgulho. Nós vemos ainda que essa decisão que Cornélio teve, uma decisão que mudou toda a sua família, uma decisão de buscar ao Senhor, de servir o Deus de Israel. Pedro, ele teve a decisão e obedeceu o chamado, e através da sua decisão, ele mudou a família de Cornélio. Pedro, ele obedeceu. A decisão de obedecer
Como nós lemos, voltando aqui no versículo 23, que está escrito: Pedro então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. Essa palavra aqui, quando nós paramos para analisar, essa atitude de Pedro de ter tomado aquela decisão que mudou uma família, assim como Cornélio, ele obedeceu a direção do Senhor e essa obediência mudou toda a sua casa. Pedro aqui, ele foi orientado pelo Senhor, onde ele não poderia de forma alguma convidar aqueles homens para estarem na sua casa. Pedro não poderia fazer isso segundo o costume judeu, porque eles eram gentios, ele não poderia fazer isso. Mas aquela decisão de obediência ao chamado de Deus, aquela decisão que Pedro teve de atender ao chamado de Deus e se dispor a seguir para a casa de Cornélio, isso fez com que quebrasse aquelas tradições, aqueles costumes da sua época. Isso abriu uma porta para crescimento do Evangelho, para expansão do reino de Deus. Então nós aprendemos, através da vida de Pedro, que quando nós tomamos uma decisão, essa decisão, de acordo com a vontade do Senhor, ela pode mudar todo o curso da nossa família. Cornélio, ele decidiu obedecer. Cornélio, ele decidiu obedecer a direção do Senhor. E através dessa obediência, dessa decisão de obedecer, ele pôde ver a sua casa, a sua família sendo alcançada pelo Senhor Jesus. Que nessa noite eu e você possamos ter a decisão de mudança, a decisão de buscar ao Senhor, a decisão de colocar aquilo que precisa ser colocado diante de Deus, para que a nossa família seja uma família abençoada pelo Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 22, vamos ler, que diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Essa tradução NAA diz que, pode deixar na NAA, pode ser. Isso. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Vamos repetir juntos? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Amém? Esse texto, quando nós paramos para analisar sobre ele, a palavra do Senhor ela tem sido pregada, tem sido ministrada ao nosso coração. Então nós precisamos não estar limitados tão somente a ouvir a palavra, mas nós também precisamos colocar a palavra em prática, porque se nós não fizermos assim, nós estaremos enganando a nós mesmos. Então quem deseja cumprir o propósito de Deus, precisa obedecer, mesmo quando não entende todos os detalhes. Pedro aqui ele não estava entendendo o porquê daquilo, o que Deus queria fazer na vida dele. Nós poderíamos, se estivéssemos no lugar de Pedro, até pensar, né? O Senhor ele está me chamando para que eu seja usado na casa do centurião, mas o Deus que nós servimos, ele é estrategista. Ele queria trabalhar na vida de Cornélio, para que a casa de Cornélio fosse abençoada pela presença do Senhor, mas também o apóstolo Pedro, ele estava sendo trabalhado ali, né? Para que pudesse ser ainda mais usado pelo Senhor. E o terceiro tópico que nós podemos ver, onde nós podemos aprender com isso na vida de Pedro, é quebrando
barreiras. Aqui diz assim: ao receber e hospedar aqueles homens gentios, Pedro começou a derrubar barreiras culturais, religiosas, que impediam a expansão do reino de Deus. Atos, capítulo 10, versículo 34, está escrito assim: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus trabalhou no coração de Pedro para quebrar paradigmas, resistências e preconceitos. Nessa noite, através dessa palavra, nós aprendemos que muitas das vezes o Senhor Ele quer nos usar. O Senhor quer que nós venhamos vivenciar algo novo, mas nós precisamos permitir, não é? Que, como já foi dito aqui, que tradições, que costumes, coisas que impedem esse crescimento, sejam trabalhados na nossa vida. Nós vemos através desse texto que Deus, Ele quer quebrar barreiras, Ele quer quebrar impedimentos para o avanço, para o crescimento do reino de Deus. Aqui o Senhor também Ele queria trabalhar na vida de Pedro, porque ao receber e hospedar aqueles homens gentios, Pedro ele começou a derrubar barreiras culturais e religiosas que impediam a expansão do reino de Deus. E hoje, analisando a nossa vida, quais barreiras o Senhor quer quebrar na nossa vida, no nosso coração? Durante o período de louvor, nós louvamos que, em nome de Jesus, os coxos andam. Em nome de Jesus, as cadeias caem. Muitas das vezes, o Senhor quer quebrar barreiras, quer quebrar cadeias espirituais que impedem o crescimento espiritual da nossa casa, da nossa família, do nosso lar. Quais impedimentos nessa noite nós precisamos colocar diante do Senhor? Nós precisamos falar para o Senhor, para que o Senhor venha tirar do nosso coração, tirar do nosso meio, para que verdadeiramente essas cadeias sejam jogadas por terra, sejam quebradas, para que nossas famílias sejam famílias ainda mais abençoadas pelo Senhor. Deus quer quebrar barreiras nessa noite. Deus quer quebrar essas barreiras espirituais. Talvez no nosso coração ainda tenha barreiras do orgulho, como já foi falado, barreira da indiferença que impedem o crescimento na nossa família, o crescimento no nosso lar. Mas pode ser que seja barreira da falta de perdão, da incredulidade, da falta de humildade. Que barreira seria essa que o Senhor precisa trabalhar na minha vida e na sua vida, para que eu e você sejamos exemplo no nosso lar, exemplo na nossa família, para que verdadeiramente nós estejamos liderando a nossa casa para a presença do Senhor. E aqui o quarto e último ponto é: lidere sua família para a presença de Deus. Nós vemos aqui que o centurião Cornélio desejava mais da presença do Senhor. Ele já conhecia o Deus de Israel, mas ainda faltava um ponto importante. Ele precisava conhecer ao Senhor Jesus. Talvez aqui nessa noite tenham pessoas que têm fé em Deus, que obedecem a sua palavra, que têm temor pelo Senhor, mas que ainda não servem de fato ao Senhor Jesus, que ainda falta ainda
entregar o seu caminho, entregar o seu coração, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Assim como Cornélio, ele precisava dar o primeiro passo. E ao ouvir a voz do Senhor, a voz daquele anjo, ele obedeceu. Ele permitiu que o Senhor fizesse a diferença na sua casa. Nós vemos que o centurião Cornélio, ele levou a sua família para o Senhor Jesus. E fazendo assim, liderando a sua família para a presença de Deus, ele criou uma fé e criou expectativas, aguardando o apóstolo Pedro chegar ali na sua casa. A expectativa de Cornélio pela chegada de Pedro, onde nós vemos aqui no versículo 24 de Atos 10, vamos ler, que diz que no dia seguinte, Atos 10, 24, no dia seguinte Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. Mais uma vez aqui nós podemos ver uma atitude de fé, de obediência e de temor ao Senhor. Antes mesmo do apóstolo Pedro chegar ali na sua casa, Cornélio já estava reunido com seus parentes e os amigos mais íntimos, ou seja, ele criou uma fé e expectativa viva, aguardando a presença do Senhor. A expectativa de Cornélio pela chegada de Pedro reflete uma fé que antecipa a obra de Deus, nos encorajando a vivermos na expectativa das promessas divinas, amém? Você tem promessas do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família? Com certeza, todos nós temos. E com certeza Deus quer abençoar a nossa casa. Deus quer abençoar a nossa família de tal forma que tenhamos verdadeiramente famílias abençoadas pelo Senhor. Salmo, capítulo 16, versículo 11. Eu já estou encerrando. O Ministério de Louvor já pode estar subindo. Salmo 16, versículo 11, na NAA, diz assim, vamos ler juntos? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente, amém? Glória a Deus. Cornélio levou sua família para Jesus, queridos. Ele criou uma fé e expectativa tal, no entendimento que liderar sua família para a presença de Deus é o que verdadeiramente ele precisava. Que eu e você venhamos a liderar a nossa família para a presença do Senhor também, porque como nós lemos nesse texto de Salmo 16, versículo 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente, ou seja, na presença do Senhor há verdadeira alegria, amém? Que eu e você viemos conduzir a nossa casa, conduzir a nossa família para a presença do Senhor, porque na presença do Senhor há verdadeira alegria. João capítulo 14, versículo 27, diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Nós precisamos conduzir a nossa família para a verdadeira paz. A paz genuína que há somente em Cristo Jesus. Esse texto que o Senhor, Ele deixa para mim e para você, diz que Ele tem uma paz verdadeira para nos dar. Uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que eu e você precisamos ter no nosso lar, na nossa casa e na nossa família.
que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Ou seja, na presença do Senhor há a verdadeira paz, amém? E ainda Êxodo, capítulo 33, versículo 14, diz assim a palavra. É uma palavra de promessa da presença de Deus. Diz assim, Êxodo 33, versículo 14. Deus respondeu: a minha presença irá com você, eu lhe darei descanso. Ou seja, na presença do Senhor, eu e você podemos descansar, amém? Eu queria te convidar nessa noite, antes de estar passando para o pastor Cândido, queria te convidar a ficar de pé, e nós vamos orar nesse momento, com base nessa palavra que nós estivemos meditando. Uma palavra que nos orienta para que eu e você tenhamos sede de Deus no lar. Para que eu e você venhamos liderar de fato a nossa família, conduzir com sabedoria, com amor, com cuidado, com respeito, influenciar a nossa casa, influenciar o nosso esposo, a nossa esposa, nossos filhos. Você que é filho, influenciar os seus pais, conduzindo assim a sua casa, a sua família para mais ainda para perto do Senhor Jesus. Eu te convido nessa noite, se você pode, abrace a sua esposa, o seu esposo. Se a sua esposa, o seu esposo não está aqui, os seus filhos, mas coloque diante do Senhor nessa noite. Família é projeto de Deus, é o nosso bem maior, e nós precisamos ser exemplo na nossa casa, exemplo na nossa família. Eu creio em nome de Jesus que Deus está falando ao nosso coração, para que nós venhamos despertar para o novo tempo, despertar para buscar ao Senhor, despertar para que nós venhamos influenciar mais ainda a nossa família para juntos crescermos na presença de Deus. Então que nós venhamos estar com o nosso coração aberto nessa noite para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, para que tenhamos um casamento abençoado, para que tenhamos uma família abençoada. Então coloque diante do Senhor nessa noite aquilo que você entende que precisa ser depositado aos pés do Senhor, que precisa ser transformado, que precisa ser mudado, que precisa ser trabalhado, para que eu e você sejamos de fato luz na nossa casa, luz na nossa família, que verdadeiramente nós venhamos abrir o nosso coração para o Senhor e deixar que o Senhor venha trabalhar. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus amado, nós queremos te agradecer nessa noite pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua palavra. Que assim como o centurião Cornélio, Senhor, foi bênção na sua geração, foi bênção na sua casa, foi bênção na sua família, Senhor, nos desperta para o novo tempo. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha falar aos nossos corações. Que tudo aquilo, Senhor, que muitas das vezes tem servido de impedimento, de barreira, para que possamos liderar, para que possamos ver a nossa família, a nossa casa, sendo cada vez mais cheia da tua presença. Oh Deus, nesta noite nós apresentamos diante de ti. Senhor, trabalha no nosso coração, Senhor. Vai tirando, Senhor, toda indiferença espiritual, toda falta de amor, todo orgulho. Deus querido, toda falta de perdão. Que o Senhor possa quebrar barreiras espirituais nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, curar as nossas famílias nesta noite. Que o Senhor venha curar casamentos, restaurar, trazer a tua paz, trazer orientação, Senhor. Trazer, Deus querido, cada vez mais o desejo de te buscar.
que possamos ser luz na nossa casa, ser luz na nossa família, que possamos ser um exemplo, Deus querido, para que através da nossa atitude, através, Senhor, do nosso desejo de estarmos cada vez mais cheios de Ti, o nosso esposo, esposa, filhos, Senhor, possam ser impactados pela Tua presença, impactados pela Tua palavra. Senhor, restaura casamentos aqui nesta noite, restaura famílias aqui nesta noite, Senhor. Nos dê, Senhor Deus querido, famílias abençoadas, e nos desperta, Senhor, para o novo tempo, para que verdadeiramente possamos liderar a nossa casa como o Senhor quer que venhamos liderar. Amém? Aleluia. Deus te abençoe, em nome de Graças a Jesus. Deus. Pastor Cândido.